edifício decorativo não é uma coisa boa. Estão vendo aí que... Até dá inveja. Não, fica complicado. Eu tenho a impressão que o professor Carlos ele não respondeu. Foi? O primeiro. Só um minutinho. Eu vou esquecer da psicologia. Se eu não responder essa Gabriela, ela vai falar. Tá bom. Olha, Bernardo, o problema é o seguinte, com relação a essa questão do conjunto da chapa, ou seja, todas as pessoas que vão integrar e tal, isso, nós temos aí, bom, primeiro em torno disso já surgiu um monte de fofoca. Eu sou do dia que estava entrando aqui na universidade, veio um mundo e disse, pô, não, tá legal, eu gostei, vi o troço que você escreveu, não sei o quê, que é bacana e tal, mas, porra, a professora fulana de tal não dá. Aí eu olhei assim, pô, cara, falei, que professor fulano de tal, o que você está falando? Isso não aconteceu, foi uma fofoca, que não partiu de mim, não tem nada a ver, eu não estou falando como é, quem é, porque eu acho completamente desnecessário, não tem nada a ver com isso. Tá? O que eu posso te assegurar, e aí eu te asseguro mesmo, entender que está em montagem, entende? Porque essas funções, ou seja, coordenação da graduação, coordenação administrativa, mais uma série de outras associadas a isso, são dependentes da escolha da função de direção do Instituto. Ou seja, são funções, como se diz, funções de confiança, no jargão da administração federal. Tá? Oficialmente é isso. Tá? Então, isso daí depende daquilo. Então, o que eu posso te dizer, que é o que eu já conversei com alguns professores, inclusive, que estão aqui, entende, sobre isso, e eu obtive respostas boas, generosas, simpáticas e tal, mas, enfim, o que eu posso dizer é o seguinte, é um critério básico, há de ser um professor ou uma professora nova quer dizer, que tenha entrado recentemente na universidade. Entende? É basicamente isso. Ou seja, aí, fofocas generalizadas, eu sugiro que a gente deixe de lado, porque não importa. Eu estou dizendo aqui para você, olha, estou montando um conjunto, que inclui também o diretor administrativo. Agora, isso daí vai ser feito num conjunto. Eu não tenho porquê, nem eu ficar antecipando, nem me precipitando, com um ponto ou com o outro. Mas eu te asseguro, com todas as palavras, entende, que essa fofoca que circulou não aconteceu, não vai acontecer. Tá? Bom. A montagem do Ministério é importante. Eu vou focar num ponto, não vou responder todas as questões, enfim, até porque algumas não foram diretas para a chapa, mas só queria focar nesse ponto da permanência do aluno. Eu sei que eu vou ser chato nisso, na questão da permanência do aluno na UFRJ. Porque, como eu falei aqui no início, eu tenho uma experiência aqui com um aluno de graduação, no início, lá no ano 2000, e um aluno que necessitou sim de ficar no alojamento universitário. Então, eu tenho uma experiência de alguém que utilizou esse direito e, obviamente, tem uma questão particular na luta por esse direito, da permanência desse aluno aqui na UFRJ. E a gente tem notado, enfim, inclusive se destacou aqui, a questão da maior diversidade, isso é muito bom, socioeconômica dos alunos aqui. Hoje nós não sabemos, não temos um perfil desse aluno, nós temos trabalhado nisso, estamos trabalhando nisso, uma equipe formada por mim, a professora Lise e o Luan, como representante dos estudantes, para fazer um questionário socioeconômico, para entendermos quais são as necessidades reais dos alunos nessa universidade. Mas é claro que a gente, ouvindo os alunos, enfim, as suas reivindicações que são antigas, como eu disse, são mais de 16 anos, tem 16 anos que eu faço parte dessa casa, e os problemas ainda continuam e se agravaram mais ainda. O que é preocupante. Agora, de que forma objetiva a gente pode propor algo para mudar essa situação? Eu falei hoje de manhã de uma experiência que existe na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, isso eu acredito que é fundamental, que é conhecer outras experiências nas universidades brasileiras, como funciona isso. Por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado na UF, eu utilizei o bandejão da UF. Todo mundo fala tanto do bandejão, a comida do bandejão é ruim ou não é ruim. Eu gostei, me serviu muito bem.
né, o bandejão dessa universidade. Mas na Universidade Federal de Juiz de Fora existe o seguinte: a universidade ela banca uma parte da alimentação do aluno, ele ganha no tipo de que ele utiliza os restaurantes próximos a essa universidade. E, ao que parece, existe alguma questão vinculada ao imposto, né, desses restaurantes. Então, tem algumas soluções práticas que a gente pode pensar, né, podemos pensar juntos essas soluções e colocar realmente em prática. Porque são 16 anos que eu ouço isso, 16 anos que nós não temos bandejão, 16 anos que é uma luta constante para termos bandejão aqui, né? E nada realmente de prático saiu do papel, né? Apenas um debate, uma ideia, mas enfim, podemos encontrar soluções, por exemplo, essa da Universidade de Juiz de Fora, estudarmos como funciona isso lá, para podermos aplicar aqui, para podermos conversar com a reitoria, pelo menos, para que isso possa ocorrer, porque nós temos o bandejão lá no fundão. Então, quer dizer, isso que é a permanência dos estudantes é fundamental, né? Inclusive, a pergunta que foi feita, né, a questão das mulheres grávidas, não só das mulheres grávidas, mas mulheres que já têm os seus filhos, né, que precisam deixá-los, às vezes, com um parente, enfim, para assistir a aula. A mesma coisa, eu tive um aluno, né, que levou o seu filho, né, para a sala de aula, e foi ótimo, porque deu um vigor na sala, foi uma energia boa a criança ali na sala, só que o rapaz se sentiu assim, né, não se sentiu à vontade, porque ao mesmo tempo tinha que tomar conta do filho e ao mesmo tempo assistir a aula. Não tem problema nenhum, foi ótima a energia na sala de aula, né, mas a gente precisa pensar nessas questões, porque essa parte da permanência, observem que é algo que é comum a todos os estudantes, a todos os cursos. Não é? E a gente, o que acontece? A gente tem muitas ideias, fica um debate, mas e na prática? O que é possível fazer? Eu acho que isso aí... perdão. Eu acho que essa questão das experiências com as outras universidades públicas do país é importante. A gente precisa ter contato com essas outras experiências e tentarmos aplicar aqui. Tá? Obrigado. Desculpa. Eu peço muitas desculpas aos candidatos e ao público. Eu tenho mesmo que ter esse papel antipático. Eu vou pedir encarecidamente a chapa 2 objetividade nas respostas. O Câmara pediu na figura de Lucas Machado uns 2 minutos, na medida em que nem todos tiveram acesso ao manifesto que o Câmara elaborou. Depois, então, da fala dos candidatos da chapa 2, eu vou dar a palavra ao Lucas Machado para que ele dê conhecimento a vocês do manifesto dos estudantes. Obrigada, Cida. Eu vou ser bem objetiva. Bernardo, nosso diretor de graduação é o Fernando o Grande. É isso. Não tem fofoca, não tem difícil, é simples como isso. Gabriela, esse assunto me provoca tremor nas vísceras, sabe? Não vai haver nenhuma concessão, nenhum tipo de condescendência, nenhum tipo de acordo, nada, tolerância zero em relação a qualquer forma de assédio, de exibição engraçadinha de machismo, zero, tolerância zero. Estamos juntos. Enfim, desculpa, mas provoca mesmo, sabe? Dói, porque desgosto, que eu sinto desgosto, não queria, eu adoraria estar no mundo da Poliana, sabe? Que mora em mim, eu adoraria. Nessa hora eu falo, a Poliana aparece. Mas ela vai embora. Enfim, respondendo objetivamente, é isso. Conversei com a professora Manuela nesta semana, esta que passou, que estamos,
e conversando sobre a chapa, o que vamos fazer, como é que a gente quer organizar as coisas, e o fim da nossa conversa foi um acordo que a gente iniciou uma tabulação em torno disso, de escrever uma cartilha contra o assédio para ser divulgada entre as novas alunas, as calouras, para que a gente desnaturalize qualquer tipo de gesto nesta direção. Não é natural, não é bonito, não é bacana, é inaceitável e vamos fazer isso. Eu e a Manuela nos comprometemos a fazer isso. Eu falei para a Manuela, eu sou uma feminista velha, eu não sei esses negócios. Ela falou, vai deixar, eu sou uma feminista nova e estamos, enfim, preocupadas com isso. Convidei, eu sou feminista velha mesmo, assim, eu não sou da época que não sutiã, mas eu quase não quero sutiã porque é caro. Enfim, quase queimei sutiã. Bom, enfim. E para fazer essa cartilha, comecei também a conversar com Mônica Lima e estamos nessa direção. É isso. Objetivamente é isso. Então, Manuela. Somos historiadores, compreendemos o passado. Dúvidas, inquietações, palpitações em torno disso? Transformamos o Tribunal da História no Tribunal do Passado para julgar quem fez certo, quem fez errado? Fazemos isso? Ou compreendemos? Quando saí daqui do debate de manhã, saí com lá do Pretas, coordenador do IBGIS, e ele riu para mim, esta é uma chapa hermenêutica. Eu falei, exatamente, esta é uma chapa hermenêutica. Esta é uma chapa que está mais preocupada em compreender, entender as circunstâncias, entender o que nos eventualmente nos leva a certos papéis, porque eu não acredito que ninguém seja mal. É mal em si mesmo, está fazendo mal também para ser. Não, vamos entender qual é a dinâmica e quais são as circunstâncias que eventualmente fazem com que certos atores, certos protagonistas se desempenhem desta ou daquela maneira. É muito melhor, é muito mais produtivo e me dá uma inteligência sobre o que acontece, que me permite reagir de maneira inteligente àquilo que acontece. Vamos compreender e não julgar. Acho que fazemos isso em relação ao passado, fazemos isso profissionalmente. É assim que lidamos com as fontes primárias, não para julgar, ele pensava, o pensamento autoritário está errado, nada em si está errado. Vamos julgar, vamos compreender e tirar esta responsabilidade judicativa de nós mesmos. Isso não quer dizer que eu não tenho opinião, ok? Tenho opinião. Sei a diferença, a meu juízo, do certo e do errado, do que é bom e do que é mal, do que eu acho certo ou não. Mas esta opinião não é o critério para a minha ação no mundo. Meu umbigo não é o critério para a minha ação no mundo. Eu tento avaliar, ver o que acontece, entender as circunstâncias, entender as ações, para a partir daí conseguir compreender. Se somos uma chapa de continuidade ou de renovação, não existe excludência aí. Não existe ou. Existe existe absoluta continuidade, absoluta renovação. De resto, porque não há tradição atual, não há tradição viva que não se renove. Não há tradição que seja um mero engessamento do passado. Toda e qualquer tradição envolve renovação. Envolve renovação por este princípio que é de novo, e mais uma vez hermenêutico, mas envolve também renovação porque somos outras pessoas. Porque somos outras criaturas. Temos outras maneiras de lidar com as coisas, com a gestão, enfim. Então somos sim uma chapa, um só tempo, de consolidação do que hoje se tem no Instituto de História, e foi uma construção coletiva. Eu disse hoje de manhã, o Instituto de História tem a minha impressão digital, mas não só a minha, tem a nossa impressão digital, e ela é comum de todos nós, e isto envolve
manutenção e renovação. Envolve permanência e dinamismo. Enfim. Acho que a senhora não entendeu a minha colocação. A questão, quando eu falei, quero passar, o que eu estou querendo dizer é, a gente aprende ou não aprende com os erros. E, nesse sentido... Se a história é a história da vida, por favor. Foi a senhora que trouxe o argumento da sabedoria histórica, foi? Então, eu acho que a questão é a seguinte, e aí a minha pergunta, sendo mais específica nesse sentido, a impressão que eu tive durante a exposição da chapa é que não há críticas o suficiente em relação à gestão anterior. E o que me preocupa em relação a isso é, bom, se não há tantas críticas, será que foram observados os erros que os estudantes observaram? Os problemas que os estudantes observaram? E essa é a minha questão, então. Bom, né? Ok. Não há críticas porque... E não é verdade que não haja críticas, né? Há formas e formas de estabelecer crítica. Há maneiras de criticar, né? Há maneiras que são um pouco mais contundentes e diretas e outras maneiras que tentam construir consenso, que tentam construir acordo, que não querem criar fossos e antagonismos, mas que tentam manter a tessitura dessa comunidade. Há formas e formas de estabelecer críticas. Não adianta eu ficar usando, não vou fazer esse papel mesmo, não farei. E acho que não devemos fazer. Enfim. Você mencionou a sala do Cama, né? Que o Cama foi fechado. Eu realmente, nesta ocasião, não estava aqui, mas pelo que lembro, o Cama não foi fechado, o Cama ganhou uma sala nova. E por isso foi fechado temporariamente. Não foi isso. Mais à frente. Mais à frente? Eu não estava. Foi um episódio de praticamente nenhum ou muito limitado diálogo entre a diretoria e os estudantes. Acho que inclusive depois isso melhorou muito, mas ainda que esporadicamente, ao longo desde a criação do Instituto, houve episódios em que a comunicação entre a direção e os estudantes foi muito complicada, muito limitada. Acho sim que andou melhorando nos últimos anos, mas acho que esses episódios não podem ser esquecidos e eles têm que ficar, inclusive, na memória, quem quer que ganhe, quem quer que vença, qualquer que seja a chapa, porque a falta de comunicação sempre foi o fator principal para os grandes problemas entre os estudantes e o Instituto em conflitos de interesse, simplesmente dificuldades de resolver questões. Então, Manuela, só para a gente simplificar a nossa conversa, eu concordo com tudo que você falou, ok? Diálogo e manutenção, eu concordo porque, inclusive, foi o que o vice acabou de dizer. Vamos manter diálogo e negociação. Não existe outra maneira de, inclusive, é por isso, por este princípio que quero manter consenso e não esgarçar o nosso tecido social. Não existe outra maneira de administrar as nossas vidas. Não adianta querer administrar na base da bravata, na base das grandes ideias, diálogo e comunicação o tempo todo. É isso, mas diálogo e tá bom? comunicação nem sempre estiveram presentes, nem sempre foram a bandeira de gestão anterior. Isso é pergunta. Enfim, Você desculpe, dá também outra vez. Códigos culturais e sentido público dos debates. posso deixar isso? Conhecida com essa isso, né? Bom, obrigado. Eu acho que é importante. Primeiro, eu não quero continuar a polêmica, eu quero só reforçar um pouco um aspecto positivo, especialmente a questão da Manuela, a qual eu agradeço pela colocação da questão e a abertura de um espaço para esclarecimento. Né? Sim, em determinados aspectos é uma continuidade, seria uma hipocrisia da minha parte dizer que eu sou vice-diretor do professor Fábio Lessa, serei vice caso vença esse pleito da professora Ana Cortes e que não há continuidade. Mas eu só posso responder pelos últimos 2 anos, que foi quando eu tive participação durante essa gestão. Eu não estava aqui na greve de 2012, mas eu estive aqui na greve do ano passado.